que é que nós falamos na aula passada? A gente falou da regra do paralelogramo, não foi? Que usa a lei dos cossenos, que é essa fórmula aqui, ó. Vetor resultante ao quadrado vai ser igual a vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o cosseno do ângulo. A gente fez até 2 exercícios utilizando a regra do paralelogramo e, consequentemente, utilizando a lei dos cossenos. Não foi? Nós vimos casos de forças de 90 graus, de 30, de 180 e de 0 graus. Cada grau, cada inclinação, ela tem uma forma diferente de resolver. De 90 a gente viu que usa Pitágoras, de 180 basta que subtraia e de 0 graus basta que some. Não foi isso que nós vimos? E quando é diferente de cada inclinação dessa daqui representada, a gente precisa usar a lei dos cossenos, né? Então eu trouxe aqui um exercício que a gente vai usar um pouquinho daquele que a gente viu na primeira aula de física desse segundo trimestre, tá? Já adianto para vocês que a gente não usa a lei dos cossenos aqui. Então nós temos aqui esse exercício e eu quero que determine, que seja determinado a força resultante dessa bolinha. Então nós temos aqui essa bolinha aqui, ó. Ela está sendo puxada para cima com uma intensidade de 8 newtons, para baixo com a intensidade de 8 newtons, para a direita com uma intensidade de 12 newtons e para a esquerda com a intensidade de 4 newtons. Como é que vocês resolveriam esse exercício aqui? E aí? E aí, povo? Bora lá participar? Professor Vitor, Eu? o Nicolas aqui tá avisando aqui que saiu da aula sozinho e tá conseguindo entrar mais não. Foi? Pede ele para entrar tentar naquele link que eu enviei, aquele segundo link no grupo, por favor. E aí, gente? Como é que fica aqui? Nós vimos que o quê? Forças com mesma direção e sentidos opostos, o que é que faz entre essas forças? Ó, aqui em verde nós temos duas forças na direção horizontal e com sentidos opostos, certo? Essa força de 12 newtons está puxando para onde? Para a direita. E essa força de 4 newtons está puxando para onde? Para a esquerda. Então imagina aqui, esquece essas forças aqui, ó, por enquanto. Essas forças que estão na verticais, de 8 newtons e de 2 newtons. Então se elas têm a mesma direção e sentidos opostos, o que é que a gente precisa fazer para encontrar essa força resultante? Que a gente vai chamar de FR1, força resultante 1. E aí, gente, como é que fazemos aqui? Entre essa força e entre essa outra força aqui, nós temos um ângulo de quantos graus? Ó? 180. E aí, quando tem ângulo de 180, a gente faz o quê? Subtrai. Subtrai, exatamente. Lembra lá do cabo de guerra, né? Então a gente vai subtrair quem? 12 newtons. Por quem? Por quem, gente? 4 newtons. 4 newtons. Perfeito. Então vamos achar a força resultante 1. Então força resultante 1 é igual 12 newtons menos 4 newtons, 8 newtons. Ok. E agora analisando aqui, ó, forças na direção vertical, sentidos opostos também.
A de 8 newtons está no sentido de baixo para cima e a de 2 newtons está no sentido de cima para baixo. Então, FR2, que é que eu vou chamar aqui a força resultante entre essas forças de 8 newtons e 2 newtons, vai ser quem? A subtração de 8 newtons por 2 newtons, né? Todos concordam? Não coloquei N aqui, pessoal, porque não precisa, né? Aqui, só no resultado. Então, FR2 vai ser igual. 8 menos 2 dá quanto? 6 newtons, né? Ok, temos aqui duas forças resultantes. E agora a nossa conta terminou? E aí, gente? Nosso cálculo termina aqui? Acho que não. O que é que nós precisamos fazer agora? Vamos desenhar novamente essa figura aqui, só que de uma forma diferente, com esses valores que a gente acabou de encontrar. Eu vou desenhar essa bolinha no meio, ó, porque essas forças estão atuando sobre essa bolinha aqui, ó, esse corpo, esse ponto material. Tá? O que é um ponto material segundo a física? Aquilo cujo as dimensões não vão influenciar no nosso resultado. O tamanho dele não influencia no nosso resultado, né? É um ponto pequeno, desprezível. Então vamos lá. Vou desenhar novamente a bolinha aqui, ó. E aí, eu vou colocar esses resultados que nós encontramos. Vou colocar aqui com cores diferentes para facilitar a nossa visualização. Então temos aqui, ó, FR1 igual a 8 newtons, que foi a força resultante em qual direção? Horizontal ou vertical? Esse 8 newtons aqui que a gente obteve. E aí, gente? Horizontal. Horizontal. Mas em qual sentido? Esquerda-direita ou direita-esquerda? Numa disputa entre 12 newtons e 4 newtons, quem vence? 12 newtons, né? Porque é muito maior do que 4 newtons. Então, essa força, vocês acham que está apontando para cá, no sentido esquerda-direita, ou no sentido direita-esquerda? Para cá, assim, ó. Ou para lá. Tá certo aqui? Como eu coloquei? E aí, gente? Eu quero que vocês participem da aula. Senão não faz sentido fazer aula no Google Meet, né? Eu acho que é a esquerda para a direita. Porque o Pronto. 12 Pode deixar o ele... microfone ligado, gente. Aí, participar da aula. Não precisa qualquer coisinha botar mute, não. Só se tiver barulho aí, onde vocês estão. Aqui é 8 newtons, como acho que foi a Damaris que falou. 8 newtons. Que é justamente esse valor aqui, ó. Por que, professor, ficou apontando para cá? Porque 12 é maior do que 4. Então, lógico que a força resultante vai apontar no sentido de maior módulo, de maior intensidade. E aqui, ó, entre 8 newtons e 2 newtons, ele vai ficar apontando para cima ou para baixo? Esses 6 newtons aqui, ó. Lembrando que FR1 são forças horizontais e FR2 são forças verticais. Vai ficar apontando para cima ou para baixo, gente, aqui, ó, entre 8 e 2. Para cima. Para cima, por quê? 8 é maior do que 2. Temos aqui, ó, 6 newtons. Não é isso? E aí, se nós formos analisar bem, temos uma outra situação agora. Temos forças perpendiculares entre si. O que são forças perpendiculares entre si? O que é que vocês me respondem? Hein, gente? O que é que vocês me respondem aí? O que são Então, forças quando forma ângulos de 90 graus? de 90 graus? Perfeito. E aí,
O vetor resultante sai aqui, ó. Vamos chamar aqui de FR3, que é esse o nosso objetivo, que nós estamos à procura dele. E aí, para calcular forças perpendiculares entre si, nós usamos quem? Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Por que a gente usa o teorema de Pitágoras? Porque perceba, se eu projetar, digamos que essa força de 6 newtons aqui, ó. Tudo bem que o desenho não está dos melhores, pessoal, mas vocês entendem que essa linha tracejada em laranja é a projeção desses 6 newtons aqui, né, desse vetor. Forma um triângulo, ó, um triângulo de 90 graus, como se espelhasse. Então, por isso é permitido usar o teorema de Pitágoras. Então, vamos aplicar esse teorema e encontrar o nosso resultado. Então, FR3. Olhando num triângulo, FR3 é a parte, qual parte do triângulo? Cateto, hipotenusa, qual seria? Hipotenusa. Então, como é a fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos, né? Então, 8 newtons, 8 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 6 newtons, que está aqui, ó. Lembra lá que é a mesma coisa no espelho, quando você se olha no espelho, você não vê outra pessoa, você vê você mesmo, né? E aqui o 6 newton, ele também está se vendo do outro lado. Então, 6 newtons ao quadrado. Ok? FR3 ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. FR3 ao quadrado, portanto, será igual a quem? 64 mais 36. 100. FR3 ao quadrado não, perdão, vai ser igual, esse 2 passa para o outro lado, extraindo a raiz, né? Trazendo aqui do lado, porque não cabe aí embaixo. FR3 ao quadrado. FR3 é igual a raiz quadrada de 100, 10. Estamos trabalhando com força, então a unidade de medida é quem? O Newton. Então FR3 é igual a 10 newtons. Essa é a resposta que a gente está procurando, tá? Então quem não copiou pode copiar aí. E quem tem dúvidas pode perguntar que eu posso estar esclarecendo agora. Alguma dúvida aqui, gente? Eu não. Só Isabel que responde. Isabel e Até Lucas. agora não. Ah, certo. Então vocês entenderam porque a gente fez esse arrudeio todo, né? Primeiro a gente resumiu as forças horizontais, depois nós resumimos as forças verticais, não foi? As horizontais foram resumidas em 8 newtons e as verticais foram resumidas em 6 newtons. Por que, professor, precisa resumir? Porque só tem como a gente calcular quando a gente se tem duas forças. Coloquem isso na cabeça de vocês. Nesse conteúdo que eu estou passando para vocês, tá?
Só tem como a gente calcular se a gente resumir em duas forças. Que foi o que a gente fez. A gente resumiu as forças que estavam atuando aqui, ó, no eixo vertical em 6 newtons. E a gente resumiu as forças que estão atuando no eixo horizontal em 8 newtons, né? Formou o quê? Um ângulo de 90 graus entre as forças, entre esse vetor aqui, ó, de 6 newtons e esse vetor de 8 newtons. E a gente sabe que quando acontece isso, a força resultante, ela sai aqui, ó, na diagonal, né, no ângulo de 45 graus. E aí a gente faz essa projeção de 6 newtons do outro lado, traça esse paralelo aqui com esse vetor para fechar o triângulo, para a gente enxergar melhor o teorema de Pitágoras, esse triângulo retângulo, né? Só usa-se o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. E aí a gente aplica a formulazinha e encontra o resultado, no caso de 10 newtons. Até aqui tranquilo, né? Pode passar, gente, para frente? Que a gente vai ver um assunto novo hoje. Pode. Uhum. Tem alguém copiando aí? Eu já Professor, acabei. Opa, pode falar. a Isabela pediu para eu te avisar que ela não está presente porque a internet dela tá muito ruim, tá Certo. fraca. Aí você avisa ela, por favor, que a aula está sendo gravada. E aí depois eu disponibilizo, Tá, ok? beleza. Obrigado. Então vamos retornar lá, pessoal. Então esse exercício aqui, ó, foi uma revisão do que a gente já tinha visto, só que um pouco diferente, né? Vocês notaram que a gente usou conceitos de que a gente já tinha trabalhado. Só que a forma como ele aparece no exercício é um pouco diferente. A gente precisou resumir as forças, como eu falei, e depois aplicar aquilo lá, tá? E agora a gente vai para a decomposição de vetores. Aí, Lucas, é onde entra aquela parte que você falou de seno, de cosseno, tá? Então não confundam o conteúdo de física com o de geometria. Na física, a gente usa a geometria e a matemática para poder expressar as equações, né? Mas na geometria a gente não usa nada da física. Entendeu? Então vamos lá. É necessário decomposição de vetores. É necessário decompor o vetor f em componentes no eixo x e no eixo y. Logo, fx vai ser igual a f vezes o cosseno de θ, fy vai ser igual a f vezes o seno de θ. Como assim, professor? Vamos lá. Vocês lembram na aula passada que a gente estudou seno e cosseno? De geometria. Na aula passada de geometria agora, falando. Não é de física, não. Lembra, gente? Que o Lucas falou até, isso é fácil, tá de boa. Não foi? Então temos aqui um triângulo. E nós temos aqui, ó, FY, FX e temos F. E eu tenho um ângulo aqui, um ângulo alfa qualquer. Aí eu pergunto para vocês, qual é o seno de alfa? Vou recordar aqui para vocês a regrinha lá que a gente aprendeu do soca à toa, não foi? Eu falo, gente, quem é o seno de alfa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso. Aí no soca à toa a gente olha aqui, ó, oposto, que é cateto, né? Sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Seno de A seno de A não, seno de alfa, perdão. Seno de alfa
é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí vamos substituir esses caras aqui. Seno de alfa vai ser igual. Quem é o cateto oposto de alfa? Quem é que está do lado oposto a alfa? Gente. Quem é o cateto oposto de alfa? Quem está do lado oposto a alfa? Não é esse cara aqui, ó, Fy? Então vai ser Fy sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? F ou Fx? F. 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 Isso mesmo. E aí, gente, já vou adiantar para vocês que em 99% dos casos a gente vai estar atrás desse valor F. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, F. Se eu estou atrás do valor F, que eu estou circulando aqui em verde, eu preciso colocar esse valor F atrás da igualdade. Concordam comigo? Opa, fazendo uma retificação aqui, atrás do valor F não, atrás do valor Fy. Então eu preciso colocar ele atrás da igualdade. O que é que eu faço? Isso aqui é uma proporção, né? Vocês concordam que aqui embaixo do seno de alfa tem 1? Vocês concordam? E aí fazendo a multiplicação em cruz eu vou ter Fy vezes 1, Fy. Que vai ser igual a quem? F vezes seno de alfa, né? Então tá aí, ó. Fy vai ser igual a F vezes o seno de alfa. A gente conseguiu encontrar essa relação aqui através da trigonometria, que a gente aprendeu lá em geometria. Aí eu pergunto para você, gente, e o cosseno de alfa? Como é que calcula o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o quê? O cosseno do Cateto ângulo. adjacente sobre a hipotenusa? Isso, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou botar aqui, ó, para facilitar para o pessoal. Professor, eu tenho dificuldade de memorizar isso aqui. Então memorize isso aqui, ó, só que à toa, que fica bem simples. Adjacente de cateto adjacente e H de hipotenusa. Então beleza, então cosseno de alfa vai ser igual. Quem é meu cateto adjacente aqui nesse triângulo? Fx ou Fy? Fx, né? Fx. Isso. Cateto adjacente. Adjacente é o que? Que está do lado. Está tocando. Fx sobre. Quem é a hipotenusa? F. Se eu quero achar o valor de Fx, basta eu multiplicar em cruz, né? Isolar ele antes da igualdade. A gente já sabe que embaixo de cosseno de alfa tem 1. Isso aqui é uma proporção, então basta multiplicar em cruz. Ó. Fx vezes 1 e f vezes cosseno de alfa. Não é? Então vai ficar Fx vai ser igual a f vezes o cosseno de alfa. Então, a componente em x, o valor que f tem na componente x, eu consigo encontrar através dessa relação aqui trigonométrica. Ó. F vezes o cosseno de alfa. Mas por que, professor, a gente faz isso? Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para apagar. Vou apagar aqui em cima, para usar esse espaço.
Esse vetor f, vamos imaginar aqui um plano cartesiano. Plano cartesiano, eu acredito que vocês estão vendo em matemática novamente, né? Eixo x e y, coordenadas e tal. Não fica reto de jeito nenhum. Então temos aqui, ó, o eixo x, né? Temos aqui o eixo y. E temos uma força aqui, ó, com essa inclinação. Eu vou dizer aqui que ele tem um ângulo de 30 graus, por exemplo. E eu digo que ele tem uma intensidade, está aqui de 10 newtons, essa força. E aí eu quero saber quais são as componentes de 10 newton no eixo y e no eixo x. Só tem como eu saber quanto de força 10 newtons exerce no eixo y e quanto de força 10 newtons exerce no eixo x se eu fizer a decomposição, por isso que a gente tem esse nome aqui, ó, decomposição de vetores por quê? Porque o vetor ele tem direção e sentido e intensidade no eixo x e no eixo y se a gente usar da trigonometria. Tá ok? Então vamos lá. Se eu quero usar a trigonometria aqui, eu preciso enxergar triângulos retângulos para poder fazer o uso da mesma. Vocês concordam? A trigonometria ela é só aplicada a triângulo o quê? Que a gente já viu na aula de geometria, na primeira aula de geometria. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então, se eu quero saber a componente de 10 newtons em y e em x, preciso dividir isso aqui em triângulos retângulos. Então, vamos dividir, ó. Formou um triângulo, gente, aqui? Sim. E aí eu vou chamar isso aqui de f de y. Vou chamar isso aqui de f de y. Por quê? Porque ele está na componente, está no eixo y, né? No eixo vertical. Para achar esse cara aqui, o que é que eu preciso fazer? Usar a trigonometria. Vou botar aqui de novo, ó. Só K toa. E a gente, pessoal, sempre analisa esse cara aqui, ó, que a gente quer encontrar, em relação ao ângulo. O ângulo que a gente tem aqui nesse exercício é um ângulo de 30 graus, correto? E aí a gente observa, professor, então se a gente está analisando em relação ao ângulo de 30 graus, o f de y nada mais é do que o cateto oposto desse ângulo. Vocês concordam? Que o f de y é o cateto oposto de 30 graus? E aí, gente, vocês concordam ou não? Que f de y é cateto oposto de 30 graus. Que está do lado oposto. Cateto oposto não é isso aqui, ó? A gente viu no instante. Sim. Se eu tenho um ângulo alfa aqui, e qualquer medida aqui, eu vou botar z, por exemplo. O cateto oposto de alfa é z, porque z está do lado oposto a alfa. Alfa é um ângulo qualquer, gente. Lembra lá que todo ângulo é representado por letra grega? Então, se a gente está analisando em relação a 30 graus, o f de y vai ser o cateto oposto. Certo? E o outro elemento que eu conheço aqui é 10 newtons, não é? 10 newtons é o quê? Hipotenusa. O f de y é cateto oposto, então está mais do que evidente que eu vou usar o quê? O seno, o cosseno ou a tangente?
O seno. o seno. Vai ficar assim, ó. Seno de 30 graus vai ser igual a quem? Cateto oposto, que é o FY, sobre a hipotenusa, né? E é 10. Para encontrar FY, basta que a gente faça o que aqui? Multiplicação em cruz. Multiplicação em cruz. Então eu vou multiplicar FY por 1. E vou multiplicar seno de 30 por 10. Ok? Então vamos lá. FY vezes 1, FY. Que vai ser igual a quem? 10 vezes o seno de 30 graus. Então, f de y vai ser igual a 10 vezes... Seno de 30 eu sei, pessoal, que é 1/2, tá? Depois eu vou mostrar essa tabelinha para vocês. Então, f de y vai valer 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 newtons. Então, essa força de 10 newtons, gente, ela faz de intensidade nesse eixo y aqui, ó, nesse eixo y, que está em azul, uma força de 5 newtons para cima. Consegue observar isso aqui, ó? Se eu fosse substituir o Fy, agora que a gente encontrou, pelo valor numérico, que é 5 newtons, ele está dizendo, ó, essa força de 10 newtons aí, que está na inclinação de 30 graus, entre y e x, ele tem uma força de intensidade de 5 newtons na vertical para cima. Então é isso que ele passou, foi essa informação que ele passou para a gente, através desses resultados aqui do cálculo, tá? Vocês conseguiram entender isso aqui? Tem formas mais simples de explicar, é porque eu tenho que mostrar aqui primeiro para depois passar para lá. E aí, gente? Eu entendi. Eu também. Todo mundo, né? Entendeu? Ok. E agora, pessoal, resta eu saber quanto de 10 newtons faz no eixo o que agora? A gente já sabe quanto é que ele faz no eixo y, né? Que é 5 newtons. Mas eu preciso saber quanto que 10 newtons faz de força no eixo x, né? Então deixa eu dar uma apagadinha aqui nesse 10 newtons. Vou colocar 10 newtons aqui embaixo, tá, gente? É a mesma coisa, só mudei a posição. Mas se 10 newtons é referente ao valor dessa força aqui, ó. E agora eu quero saber a intensidade de força de 10 newtons nesse eixo aqui, no eixo X. Formou, pessoal, um triângulo retângulo. Formou, gente? Sim. Sim, né? Agora eu vou devolver esse 10 aqui para cima de novo. Eu acho que dá para desenhar. Dá aqui no cantinho. E adivinha quem é esse ângulo aqui de cima, ó? Adivinha quem é esse ângulo aqui? Um ângulo de 30. Lembra lá de ângulos alternos internos? Lá do 8º ano. Quando eu tenho duas linhas paralelas assim, ó.
intersectada por uma linha transversal, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse daqui, né? Esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse daqui, que vai ser igual a esse, e esse vai ser igual a esse, e esse igual a esse, e esse igual a esse aqui. O nome disso é ângulo alterno interno, alterno externo. Então aqui nós temos um caso que se aplica esse conhecimento. Então fx, fx não, cosseno de 30, por que eu estou usando o cosseno? Porque eu tenho um ângulo adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, qual é a relação que envolve o ângulo adjacente e a hipotenusa, que eu sei que é 10 newtons? É a K, né? Que é do cosseno. Então, cosseno de 30 vai ser igual a quem? Cateto adjacente, que é fx, sobre hipotenusa, que é 10. Então, cosseno de 30... A gente já sabe que precisa multiplicar em cruz, né? Fx vezes 1, que aqui está 1 embaixo, que a gente já sabe. E 10 vezes cosseno de 30. Então vai ficar fx igual a 10 vezes o cosseno de 30 graus. F de x vai ser igual a 10 vezes... O cosseno de 30, pessoal, vale raiz de 3 sobre 2, tá? F de x, portanto, vai ser igual... Dividindo aqui 10 por 2, eu vou ter 5. Raiz de 3 newtons. Então tá aí. No eixo y, a gente viu que ele vale 5 newtons para cima. E no eixo x, a gente viu que ele vale 5 raiz de 3 newtons da esquerda para a direita. Conseguiram acompanhar aí o raciocínio? Sim. Sim, né? Copiem aí, por favor. Essa parte aqui relacionada a fx e essa parte aqui relacionada a fy. Vou fazer assim com a tela para melhorar. Isso aqui não tem nada a ver com esse exercício agora. É isso que eu estou apagando. Essa é a forma difícil, tá, gente? Mas tem a forma fácil. Mas é importante saber essa daqui porque tem situações que tira a gente do sufoco no exercício sabendo dessa forma. Opa, alguém pediu para entrar na reunião.
E aí, gente, terminou de copiar? Pessoal, Eu terminei. ficou com dúvida, Bel, aí? Alguma coisa? Não, Tranquilo, né? sim, por enquanto. Certo. Então, esse daqui foi para achar o valor de fx e o valor de fy. Todos terminaram aí, gente, de copiar? Sim. Então, vamos voltar aqui. Agora vamos para a parte fácil. A gente aprendeu a parte difícil e a gente vai para a parte fácil. Eu também, gente, posso imaginar assim. Eu posso imaginar assim, ó. O fx, aqui, ó, o que está no eixo x, ele está querendo deitar, né? O eixo x não está no ângulo... No ângulo não, no eixo horizontal? Não é? Imaginem que esse vetor f aqui, ó, esse grandão, ele está querendo deitar, querendo tombar assim, ó, para cá. Vocês conseguem imaginar isso? Consigo. Que ele está caindo como se fosse uma alavanca, puxando para baixo. Então, se ele quer deitar, ele está com sono. Aí, ó, cos, com sono. Isso daqui é o macete, tá? Não tem nada a ver com matemática, não. Então, sempre que ele tiver com sono, vai ser f vezes o cosseno. E quando ele quer ficar em pé, no eixo y, ó, como ele está aqui, ó, no valor fy, ele está sem sono. Então, quer deitar, o f de x, então é f vezes o cosseno, com sono, porque ele quer deitar. E o de y, que ele quer ficar de pé, quer ficar acordado, então ele está sem sono. Consegue entender isso aí? Entendi. Ou também tem uma outra forma, que é essa daqui, ó. Que eu acho mais tranquila, tá? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Que é dessa seguinte forma aqui, gente, ó. Tem aqui o eixo x, tem aqui o eixo y. E tem uma força nesse sentido aqui, ó. Ok? E aí eu tenho um ângulo aqui. Um ângulo alfa. Essa força é F. E eu quero saber a componente de F em x. Então eu quero saber a componente de F em x. Então se a componente de F em x chama-se de Fx. Né? Então vai ser igual a quem? A F vezes o cosseno de alfa. Sem precisar fazer aquela fórmula. Sem precisar fazer isso aqui, ó, que a gente fez. De desenhar e tal. F vezes o cosseno de alfa. Por que vezes o cosseno? Com ângulo. Com ângulo cosseno. Tá vendo que ele está com um ângulo aqui, ó? O ângulo alfa. E o valor de fx? Vai ser de fy, aliás. F vezes seno de alfa. Por quê? Porque está sem ângulo. Então, fy é f vezes sem ângulo. Tem algum ângulo aqui, ó, com relação ao eixo x? Tá mostrando algum ângulo aqui, ó?
seno sem ângulo. Aqui não tem ângulo. Cosseno com ângulo. Olha aqui o ângulo alfa aqui, ó. Tá? Presta atenção nesse com ângulo e sem ângulo. Aí agora, modificando aqui um pouquinho. Eu coloco o ângulo aqui agora. O ângulo beta. Então vai permanecer a mesma configuração. Para achar fx, vai ser quem? Vai ser f vezes seno ou cosseno de beta. Com ângulo, sem ângulo. Com ângulo cosseno, sem ângulo seno. Quem é que está com ângulo aí? O eixo y ou o eixo x? O Y. Então f de x vai ser o quê? F vezes quem? Y. Não, fx vai ser igual a f vezes quem? Cosseno de beta ou seno de beta? Sem Seno. ângulo. Seno, isso mesmo. Seno de beta. Isso é bem mais rápido fazer assim. E f de y? Vai ser como? F. Pessoal, se um já for seno, o outro automaticamente é quem? O cosseno. Cosseno. Então não repete duas vezes. Se f de x for seno, o f de y tem que ser cosseno. Se o f de x for cosseno, o f de y tem que ser seno. Tá? É as duas razões trigonométricas que nós usamos aqui. Seno e cosseno. Tangente a gente não usa. Ok? Por que ficou cosseno aqui? Porque o beta está com o ângulo tocando o eixo y. Então, toda vez que o ângulo tocar o eixo, é cosseno. Toda vez que o ângulo tocar o eixo, é cosseno. Toda vez que o ângulo não tocar o eixo, como foi que aconteceu aqui embaixo, ó, no x agora, é seno. Sem ângulo, seno. Sem ângulo. Toda vez que vocês verem isso aqui, ó, sem ângulo, é seno. Com ângulo, cosseno. Tranquilo? Então vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Façam aqui esse exercício. Número 1. Um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo. Professor, mas a gente está trabalhando com força. Tem problema estar aqui em metro por segundo? Força é em Newton. Velocidade, segundo o SI, né? Que regulamenta as grandezas físicas. E a velocidade é em metro por segundo. Mas o que é que eles têm em comum? Ambos são vetores. Ambos são vetores. E se são vetores, a gente pode usar da decomposição vetorial, usando a trigonometria. Tá? Um projétil é lançado com a velocidade de módulo 20 metros por segundo e formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Dados que seno de 60 é igual a 0,8 e cosseno de 60 é igual a 0,5. Então, o que ele falou aí, basicamente? Que um projétil... Eu vou desenhar para vocês e vocês calculam, tá? E aí eu quero a foto das anotações. As fotos das anotações.
e desse exercício aqui. Se mandar só do exercício, não ganha visto. Então temos aqui, ó, eixo Y, eixo X, eixo X, eixo Y. Ele fala que o projétil é lançado na velocidade de 20 metros por segundo e forma com o plano um ângulo de 60 metros, ou de 60 graus. Então temos aqui, ó, o projétil que foi lançado. Meu Deus do céu, muito difícil escrever aqui com o mouse. Nossa. Com o plano horizontal, ele forma um ângulo de 60 graus. É isso que ele está falando. E a velocidade foi de 20 metros por segundo. E aí? Quanto que dá? As componentes dessa velocidade aqui no eixo Y e no eixo X. Pode usar o com ângulo, sem ângulo. Está na mesma coisa. Ainda ele deu mais informações. Ele disse que seno de 60 é 0,8 e cosseno é 60. Seno de 60 graus é igual a cosseno de 60 0,8 0,5. Quem for terminando vai falando, gente. E aí, alguém já terminou?
E aí, gente? E aí, já conseguiu concluir, gente? Vocês vão achar que o quê? O Vx. Por que Vx e não Fx? Porque está falando de velocidade, né? E Vy, a componente dessa velocidade aqui, ó, quanto é que vale essa velocidade só no eixo x? Tanto. Quanto é que vale essa velocidade aqui somente no eixo y? E aí, quem conseguiu concluir? Essa daqui vai ser mais rápida do que essa daqui, ó, que a gente fez. Que eu não vou usar esse mesmo raciocínio aqui, provando de onde vem as coisas, não. Eu vou usar o macete lá que eu acabei de ensinar para vocês. Com ângulo, sem ângulo. Com ângulo cosseno, sem ângulo seno. E aí, gente? Conseguiram concluir? Alguma dúvida? Esse povo tá aí. Lucas tá aí? Tô. Juliane tá aí? Tô. Rui, Sara, Pamela, Alan, Opa, Tô. Presente. Damires, Luana, Daniela, Paloma. Estão tudo aí? Aqui. Aqui. Isabel, Gilmária, Juan, Nicolas. Tô aqui. Yes. Tô aqui. ô, Só que não respondeu, acho que foi a Paloma, não foi? Acho que foi. Oi, professor, tô aqui. Certo, certo. Estão conseguindo fazer, gente? tô tentando. E aí, gente? Conseguiram fazer, terminar? Porque isso aqui já deu tempo, né, pra fazer? Vamos corrigir, então. Eu disse pra vocês o quê? Que quando o ângulo tá... Quando o vetor está com o ângulo, a gente usa o cosseno. Quando o vetor está sem o ângulo, a gente usa o seno. Não foi? Então, beleza. Vamos achar aqui o Vx, que é a velocidade no eixo x.
A velocidade no eixo x vai ser igual a quem? E aí, povo? Vai ser v, né? Vezes no eixo x. Esse vetor aqui está com ângulo ou está sem ângulo? No eixo x. Com ângulo. Com ângulo. Então é o quê? Cosseno ou seno? Seno. Não, com ângulo é o quê? Cosseno ou seno? Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Então é cosseno. O ângulo a gente já sabe que é de quanto? 60 graus. 60. Então Vx vai ser igual a quem? Quem é V? Esse V ele está dizendo que é quem? Esse 20 aqui, né? Que é de velocidade. Então 20 vezes cosseno de 60 é quem? 0,5, né, gente? 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2? Tem R$1, dividido para duas pessoas. Cada pessoa fica com quantos centavos? 50 centavos, né? Então, ao invés de colocar cosseno de 60, agora eu vou colocar 1 sobre 2. Pode ir colocar o 0,5 também, não tem problema, tá? Então, Vx vai ser igual 20 vezes 1, 20. 2 vezes esse 1 invisível que está embaixo do 22. Vx, então, vai ser igual a 10. 10 newton ou 10 metros por segundo, porque a gente está falando de velocidade. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, isso mesmo. Então perceba que vetores vai além de força, tá? Fala de velocidade, fala de outras coisinhas também. Beleza, Vx já foi encontrado. Agora Vy vai ser igual a quem? A V vezes... Se nesse a gente usou cosseno porque está com ângulo, no Vy, que em relação ao eixo y aqui, ó, o vetor de 20 metros por segundo está com ângulo ou sem ângulo em relação a y? Tem alguma coisa aqui de ângulo que está mostrando para a gente? Não, só mostrar. É isso. Então a gente pode ir por essas duas lógicas. Ah, professor, se aqui a gente já usou cosseno, então no outro lado vai ser seno. Pronto. Lógica perfeita. E também o seguinte. Ah, professor, mas aqui não tem ângulo, então é seno. Também. É a mesma coisa, tá? Então, só são duas formas de achar a resposta, a mesma resposta. Então, seno de 60. Então, Vy vai ser igual a... Pessoal, antes de fazer isso aqui, deixa eu te dizer uma observação. Na calculadora científica de muitos aí, seno vai estar assim, ó, sim. Se vocês estiverem com ela próxima aí e forem observar, uma boa parte delas está assim, ó, S-I-N, tá? É a mesma coisa, tá? A mesma nome, só muda a forma de escrever, mas é a mesma informação. Então, V é quem? 20. A gente já viu que V é 20, não foi? Aqui, ó, 20 metros por segundo. E vimos também que seno de 60, o exercício já deu pra gente que vale 0,8. Ele falou, ó, dados, seno de 60, 0,8 e cosseno de 60, 0,5. Então, ao invés de colocar o seno de 60, a gente coloca aqui 0,8. 0,8, pessoal, vale quanto? 8 sobre 10, né? O cara vai lá, olha a prova e viu esse valor aqui. Ele tirou quanto? 8 décimos. Não é assim que fala? Na linguagem corrente, 8 décimos. 8 décimos é 8 sobre 10. Que também lê-se, essa fração também tem a mesma leitura. 8 décimos. Então, Vy... Eu gosto de colocar em fração porque facilita o cálculo.
Vai ser 20. Professor, Eu. em todas as... Cortou o áudio. Pode repetir, por favor? Acho que caiu. Acho que era a Paloma que tava perguntando, não era? Sim. Acho que caiu a conexão dela. Foi, ela não tá aqui na reunião. Poxa. Vamos retornar aqui. Então, no lugar de 0,8, eu posso colocar 8 sobre 10? Posso, né? Aí, olha que coisa bonita agora, ó. VY vai ser igual. Eu posso cortar esse 0 aqui, com esse 0 de baixo. 8 vezes 2 dá quanto? 16. Precisa colocar sobre 1? Não, né? Precisa colocar sobre 1? 16 dividido por 1 é 16. Então, 16 metros por segundo. Professor, Opa, pode falar. a Paloma falou que não tá conseguindo entrar, não. Pronto, aí como a aula já terminou, porque já deu 9h20, eu disponibilizo a gravação da aula, certo? Tá bom, eu acho que a internet dela caiu mesmo. Pronto. Aí eu pede ela para me mandar a dúvida no privado, no WhatsApp. Tá. Obrigado. Então vocês entenderam, gente, aqui esse processo, como é bem mais simples do que aquele que a gente viu lá em cima? Com ângulos, sem ângulo. Com ângulo cosseno, sem ângulo seno. E trabalhar com frações também fica mais fácil. Pega esses números decimais e substitui por frações. Anotaram aí? Então, pessoal, Anotei. esse objeto que está aqui, ó, formando um ângulo de 60 graus com o eixo X, ele tem uma velocidade maior no eixo Y ou no eixo X? Ele tem uma velocidade maior no eixo Y ou no eixo X? Y. No eixo Y, que é de 16 metros por segundo, né? Então ele é muito mais rápido para cima do que para o lado. Vamos falar assim a grosso modo, né? Muito mais rápido na vertical do que na horizontal. E nem muitas vezes isso aparenta pra gente, né? Quando a gente olha um desenho de um vetor. Isso aqui é muito importante para quê? Quem já tinha esses conhecimentos aqui de decomposição de forças, nas guerras para colocar aqueles canhões, você pode ver que o canhão tem uma certa inclinação, né? Com relação ao eixo, ao plano, ao eixo horizontal, para poder atingir os alvos. Aí ele colocava uma maior inclinação ou uma menor. Às vezes a bala pegava muita altura e não conseguia alcançar. A bala de canhão pegava muita altura e não conseguia alcançar o alvo. Aí com estudos eles foram achando isso aqui, a partir da trigonometria, e aí começaram a ter uma assertividade maior. Então por hoje é isso, pessoal. Estão liberados. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Só peço que participem mais, porque precisa, tá? Tem a nota qualitativa, que é por participação, e muitas pessoas aí estão com a nota muito baixa, porque não participam, não falam oi na aula. Mas abaixa rapidinho, boa. Tá copiar? Eu errei o Y. Ok.